Olá! Vamos começar a nossa 9ª aula de Direito de Família, última aula, e começamos falando sobre poder familiar. Poder familiar é o complexo de direitos e deveres dos pais quanto à pessoa e os bens dos filhos menores de idade. Ele é instituído em benefício dos filhos e não em privilégio dos genitores, dos pais. O poder familiar deve ser exercido em igualdade de condições por ambos os pais, então pelo pai e pela mãe igualmente, para que eles possam desempenhar os encargos que a norma jurídica impõe, e sempre pensando no interesse e na proteção do filho. O poder familiar é um munus que os pais não podem fugir, então é um encargo legalmente atribuído, é um dever dos pais. Eu falo ali em poder familiar e poder parental, hoje se usa muito mais poder familiar, mas vocês podem encontrar em alguns livros como poder parental, mas dizem o mais atual, mais ligado às questões, os princípios constitucionais, é a designação poder familiar. Os filhos, eles ficam sob o poder familiar dos pais enquanto eles são menores de idade e não são emancipados, conforme o artigo 1630 do Código Civil. E o poder familiar, ele inclui a criação, a educação, a proteção do filho, mas compreende também a defesa e a administração dos bens e direitos, sempre pensando no melhor interesse do filho. O poder familiar é irrenunciável, os pais não podem abrir mão desse poder. É inalienável e indisponível, ele não pode ser transferido para uma outra pessoa, seja de forma gratuita ou onerosa. E nós temos o poder familiar quanto à pessoa e quanto aos bens do filho. Vamos começar com o poder familiar quanto à pessoa do filho. Então, compete a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal, então não interessa se os pais estão casados ou não, estão em união estável ou não, se eles são divorciados, não importa. Então compete aos dois, conjuntamente, o pleno exercício do poder familiar, que consiste, quanto aos filhos, inciso 1º, dirigir-lhes a criação e a educação. Os pais têm que criar e educar os filhos conjuntamente. Inciso 2, exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do artigo 1584. Mais tarde nós vamos falar em guarda, mas os pais devem exercer a guarda conforme decisão deles ou judicial. Inciso 3, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem. Então, os filhos, a partir dos 16 anos, podem casar, mas até os 18 anos eles precisam de autorização dos pais para poder casar, senão eles não podem. Inciso 4, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao exterior. Os filhos menores de idade, até os 18 anos, não podem viajar para o exterior sem autorização dos pais. Mesmo que um dos pais viaje com o filho, o outro tem que autorizar. Inciso 5. Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua residência permanente para outro município. Então, para o filho mudar de residência, é necessário
que os pais acatem, que os pais consintam com isso. Seja para o filho morar sozinho em outro município, ou para morar com apenas um dos pais ou até com outro parente. Inciso 6. Nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais não lhe sobreviver ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar. Na aula passada nós estávamos falando de tutela, e o que nós comentamos? Que os pais conjuntamente podem estabelecer o tutor por documento autêntico ou por testamento. E se um dos pais já é falecido ou não tem, só é um pai, esse pai sozinho que vai exercer o poder familiar e vai decidir quem será o tutor. Inciso 7. Representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 anos nos atos da vida civil e assisti-los após essa idade nos atos em que forem partes, suprimindo-lhes o consentimento. Então, os filhos precisam ingressar com uma demanda judicial. Até os 16 anos, eles precisam de representação. Então, o pai representa o filho na demanda. Dos 16 aos 18 anos, o pai vai assistir o filho. Então, vai suprir o consentimento. Inciso 8. Reclamá-los de quem ilegalmente os detenha. Alguém está com o seu filho de forma ilegal. Os pais, pelo poder familiar, podem reclamá-los de quem ilegalmente os detenha. O avô está com a criança além do prazo, não quer devolver, não quero que meu neto vá. Os pais podem reclamá-los pelo poder familiar. Inciso 9. Exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. Os pais podem exigir que os filhos arrumem seu quarto, que os filhos lhe respeitem, lhe obedeçam. Lógico, tudo dependendo da idade. Tem que ser um serviço próprio para aquele menor de idade. Agora nós passamos para o poder familiar quanto aos bens do filho. O artigo 1689 do Código Civil diz que o pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar, são usufrutuários dos bens do filho. Inciso 2, tem a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade. Então, quem vai cuidar dos bens, do patrimônio dos filhos menores de idade são os pais. E os pais são usufrutuários desses bens e eles que administram os bens do filho que estão sobre a sua autoridade. O que é esse usufruto legal? É a proteção do interesse dos filhos menores. A lei estabelece esse usufruto para a proteção do filho, dos bens do filho. O usufruto legal, então, ele decorre de disposição legal e ele não precisa de registro. E o que isso gera? O usufrutuário, ele pode usar e fruir da coisa, então ele tem a posse, o uso e a administração do bem. Além disso, quanto aos bens do filho, o artigo 1690 diz que compete aos pais e na falta de um deles ao outro, então se um dos pais já faleceu, ausente, compete apenas a um dos pais, então,
como exclusividade, representar os filhos menores de 16 anos, bem como assisti-los até completarem a maioridade ou serem emancipados. Como eu já comentei, até os 16 anos, os pais representam os filhos e dos 16 aos 18 anos, os pais assistem os filhos. Os filhos já tomam algumas decisões, mas os pais têm que chancelar, têm que estar apoiando essa decisão. Parágrafo único. Os pais devem decidir em comum as questões relativas aos filhos e a seus bens. Havendo divergência, poderá qualquer deles recorrer ao juiz para a solução necessária. Então, os pais conjuntamente têm que decidir sobre os filhos e sobre os bens que esses filhos possuem. Se eles não chegarem a um acordo, eles devem buscar o poder judiciário para que o juiz tome a decisão. Qual das duas posições deve ser tomada. Seguindo, artigo 1691, ainda sobre o poder familiar quanto aos bens dos filhos. Não podem os pais alienar ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair em nome deles obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz. Os pais apenas administram, cuidam dos bens dos filhos. Então, se for no interesse dos filhos ou por uma necessidade ele precisar alienar, gravar com algum ônus, ter alguma obrigação sobre esse bem, ele precisa pedir autorização para o juiz, porque os pais ali estão representando, assistindo seus filhos. Eles não estão agindo em nome próprio, mas em nome alheio. Por isso, é necessário a autorização do juiz. E passamos para o artigo 1693, que estabelece as situações em que excluem-se do usufruto e da administração dos pais. Então, o que os pais não vão ter usufruto e administração? Inciso 1º, os bens adquiridos pelo filho os bens adquiridos pelo filho havido fora do casamento antes do reconhecimento. O pai teve o filho, mas ainda não reconheceu o filho. Como que ele vai cuidar dos bens do filho, educar o filho, cuidar do filho? Então, primeiro ele tem que reconhecer esse filho. Inciso 2º, os valores auferidos pelo filho maior de 16 anos no exercício de atividade profissional e os bens com tais recursos adquiridos. O filho tem 16 anos e ele já trabalha, ele já está exercendo uma profissão. Então, os bens que ele adquire com esse trabalho ou os valores que ele recebe, é o filho mesmo que vai administrar, não o seu pai. Inciso 3º, os bens deixados ou doados ao filho, sob a condição de não serem usufruídos ou administrados pelos pais. Os pais, existe a condição lá nesses bens que foram doados ou recebidos por herança, que os pais não podem usufruir desses bens ou administrar esses bens. Então, nesse caso, em razão da cláusula, os pais não vão exercer usufruto ou administração desses bens do filho. Inciso 4. Os bens que aos filhos couberem na herança quando os pais forem excluídos da sucessão. Na aula de sucessão, vocês vão ver que nas situações de exclusão da sucessão, os filhos vão receber, mas os pais nunca vão poder vir administrar esses bens da herança ou receber mais tarde, com o eventual falecimento do filho. E quando que se extingue o poder familiar? Quando acaba o poder familiar?
O artigo 1635 diz que extingue-se o poder familiar pela morte dos pais ou do filho, pela emancipação, nos termos do artigo 5º, parágrafo único. O filho pode ser emancipado a partir dos 16 anos, nas situações que são vistas lá na parte geral do artigo 5º, parágrafo único. Pela maioridade, com 18 anos, acaba o poder familiar. E pela adoção. Na adoção, os novos pais, os pais que adotaram vão ter o poder familiar. Então, para que ocorra a adoção, os pais biológicos já perderam o poder familiar. Além disso, o artigo 5º diz, por decisão judicial na forma do artigo 1638 do Código Civil. O que é esse artigo? Então ele fala de decisão judicial nas situações de castigo imoderado do filho, abandono, quando são praticados atos contrários à moral e aos bons costumes, quando os pais abusarem da sua autoridade reiteradamente, quando faltarem aos deveres inerentes ou arruinarem os bens do filho, quando entregarem irregularmente o filho a terceiros para fins de adoção, e nas situações em que tem o poder familiar, praticar contra o outro que também tem esse poder familiar. Então, por exemplo, o pai pratica contra a mãe, ou descendentes, ou o pai pratica contra os seus filhos, homicídio, feminicídio, lesão corporal, crime doloso envolvendo violência doméstica ou crime contra dignidade sexual. Agora nós vamos verificar rapidamente como é a guarda, a instituição da guarda, que é um dos deveres inerentes ao poder familiar e à tutela. Então, a guarda, ela serve aos interesses e à proteção da criança e do adolescente, obrigando o seu detentor a prestar assistência material, moral e educacional. O Código Civil estabelece que o menor fica na posse dos dois guardiões, que é a guarda compartilhada, ou de apenas um dos guardiões, que é a guarda unilateral, e é reservado ao outro que não tem a guarda o direito de visitas e fiscalização. Mas ambos têm o poder familiar. Pai e mãe sempre têm poder familiar. A guarda que pode ser estabelecida para apenas um deles, no caso da guarda unilateral. O ECA traz a guarda, mas como substituta, naquela situação em que o menor não pode conviver com os pais, porque ele tem direitos ameaçados ou violados. Eu só trouxe para o conhecimento essa guarda do ECA, porque nós vamos estabelecer mesmo, vamos estudar agora, e nos interessa nesse momento as modalidades de guarda do Código Civil, que é a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Então, as modalidades de guarda do Código Civil. Primeira é a guarda unilateral, que é aquela atribuída a apenas um dos genitores ou a uma outra pessoa que o substitua. Essa guarda unilateral, ela obriga que o pai ou a mãe que não tem a guarda supervisione os interesses dos filhos. E para possibilitar essa supervisão, ambos os genitores sempre serão legítimos para solicitar informações, prestação de contas, sejam elas objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que direto ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus filhos. Então, na guarda unilateral, a princípio, apenas um dos pais que toma as decisões cotidianas do filho, que decide e cuida daquela criança, das questões daquela criança, a princípio. Só que o outro pai, que não tem a guarda, ele tem que supervisionar
esse pai que tem a guarda, se ele está exercendo bem as suas funções, se ele está cumprindo as suas funções no interesse do menor de idade. Então, a princípio, quem vai decidir as coisas mais urgentes vão ser esse guardião unilateral, esse pai. Mas o outro pai não está distante, ele continua tendo poder familiar e ele continua em contato com o filho. Só nas decisões cotidianas que ele não vai estar ali, né, exercendo essas decisões. E daí nós temos a guarda compartilhada, que é aquela com a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sobre o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos em comum. Então, na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos, ele deve ser equilibrado, não precisa ser exatamente igual, ele deve ser equilibrado conforme as possibilidades, tanto do filho, das atividades do filho, como do trabalho dos pais. E sempre levando em considerações essas situações fáticas e o melhor interesse do filho. Mas ela não exclui a fixação do regime de convivência. Então, o filho, na verdade, ele vive na casa de um dos pais, mas é dividido as atribuições mais igualmente entre os pais. E os dois estão com um convívio maior com o filho diariamente. Eles têm que também decidir as questões diárias em conjunto. Como que é o estabelecimento da guarda? A guarda, seja unilateral ou compartilhada, ela pode ser estabelecida de duas formas. Ou por consenso, os dois pais requerem por consenso que estamos estabelecendo a guarda tal, então o pleno acordo dos genitores, ou ela será decretada pelo juiz. O juiz vai analisar as necessidades do menor ou a distribuição do tempo necessário para o convívio com o pai e com a mãe e determina qual é a guarda. Então, o juiz vai dizer, essa é a guarda. Mas é preciso lembrar que a Lei 13.058 de 2014 alterou o artigo 1584, parágrafo 2º do Código Civil e estabeleceu a guarda compartilhada obrigatória. O que isso quer dizer? Quer dizer que se não houver acordo entre os genitores quanto relacionado à guarda do filho, e se ambos forem aptos para exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, a não ser que um dos genitores declarar que não deseja mesmo a guarda, que não quer ter a guarda. Então, a guarda compartilhada ela passou a ser obrigatória porque o afastamento dessa modalidade precisa ser motivado pelo juiz. Então, o juiz tem que analisar sobre a perspectiva do princípio do maior interesse da criança e do adolescente. Verdade é, a lei estabeleceu que deve ser, se não houver acordo, deve ser estabelecida a guarda compartilhada. Mas o juiz ainda pode, comprovando que não é bom para a criança, estabelecer a guarda unilateral. E é o que muitas vezes acontece. Outra coisa, não se pode achar que a guarda compartilhada é a criança morar na casa dos dois pais ao mesmo tempo. Como eu falei, a fixação da casa e do regime de convivência acontece nas duas guardas, ou seja, vai ser estabelecido onde a criança vai morar, onde a criança vai dormir, e vai ser estabelecido que dia que o pai pega na escola, que dia que a mãe pega, que dia que ele vai para final de semana que ele fica na casa do pai, final de semana ele fica na casa da mãe, que dia durante a semana vai passar com o pai e com a mãe. Só que na guarda compartilhada, o tempo que fica com o pai e com a mãe é mais igualitário.
participa-se mais da vida dos filhos, ambos. E na guarda unilateral, normalmente acaba que a criança mora com um genitor, com esse genitor ela passa a maior parte do seu tempo, e com outro genitor ela acaba vendo, às vezes uma vez por semana, ou em finais de semana alternados, mas ela vê muito menos esse outro genitor, além da questão da tomada de decisões do dia a dia. E para acabar a nossa aula, nós vamos dar uma breve revisada em tudo que a gente falou. Primeiro, nós falamos do poder familiar, que é o complexo de direitos e deveres dos pais quanto à pessoa e os bens dos seus filhos menores de idade. Ele é sempre instituído em benefício dos filhos, os pais exercem em igualdade de condições, ambos os pais têm o poder familiar e devem exercer esse poder. Os filhos ficam sob o poder familiar até completarem 18 anos, né, não serem maiores de idade, ou quando são emancipados. O poder familiar é a criação, educação, proteção do filho, a defesa e a administração dos bens e direitos desse filho, sempre pensando no seu melhor interesse. É irrenunciável o poder familiar, é inalienável e indisponível. Nós temos o poder familiar quanto à pessoa do filho, né? Diretamente a pessoa, né? A personalidade, as questões dele, e quanto aos bens do filho. Quanto à pessoa do filho, é a criação, educação, a guarda, que pode ser unilateral, consentimento para casar, o consentimento para viajar para o exterior, o consentimento para mudar de residência para um outro município, a nomeação de tutor, a representação ou assistência judicial e extrajudicial, reclamar sobre quem ilegitimamente esteja com o filho, e a prestação de obediência, respeito e estabelecimento de serviços próprios para idade e condição. Já quanto aos bens, é que os pais, enquanto no exercício do poder familiar, são usufrutuários dos bens dos filhos e têm a administração dos bens dos filhos que estão sob a sua autoridade, então eles têm que proteger os interesses dos filhos. Então, eles representam e assistem os filhos quanto aos seus bens, as questões relativas aos atos da vida civil. Daí nós falamos as questões que excluem do usufruto e da administração, que o poder familiar ele é extinto pela morte do pai ou do filho, pela emancipação, pela maioridade ou pela adoção, porque a adoção só pode acontecer se o poder familiar dos pais biológicos já foi destituído, além de decisão judicial. Daí nós falamos da guarda, que é inerente ao poder familiar, e a guarda pelo Código Civil pode ser unilateral ou compartilhada, e ela vai ser estabelecida ou por consenso ou decretada pelo juiz. E tem que lembrar sempre que nós temos a lei que estabeleceu a guarda compartilhada obrigatória, mas ela facilmente pode ser afastada se o juiz motivar o porquê ela não é o melhor para o interesse da criança e do adolescente. Obrigada pela atenção, ótimos estudos!